Nesse vídeo, nós vamos continuar tratando de equações exponenciais. E aí nós vamos ver uma técnica nova. No primeiro vídeo sobre equações exponenciais, nós resolvemos 3 exemplos. Esse e esse. São equações exponenciais que só tem 2 termos, um do lado esquerdo e um do lado direito. E a estratégia foi escrever os 2 lados como potências na mesma base. Na letra A, a gente escreveu na base 2 os 2 lados e depois a gente iguala os expoentes que a gente obtém. Na letra B, a gente escreveu os 2 lados na base 3. E aí obtemos alguma coisa envolvendo x do lado esquerdo, um número do lado direito, e como que a gente termina de resolver? Iguala os expoentes resultantes. E na letra C, a gente escreveu os 2 lados na base 5, usando as propriedades, e iguala os expoentes que a gente obtém e determina depois o valor de x. Então, essa primeira técnica ela é muito boa quando a gente só tem 2 termos e quando a gente consegue escrever esses 2 termos que a gente tem numa mesma base. E aí a gente passa a igualdade para os expoentes. Bom, nas equações que nós vamos ver nesse vídeo, essa técnica não vai ser possível, porque pode aparecer mais de 2 termos na equação. Então, nós vamos usar uma técnica nova, que é chamada resolução de equações exponenciais através de artifícios. A gente não precisa saber sobre esses nomes. Bom, então vamos começar com o primeiro exemplo, eu vou chamar de letra A. Começar a olhar essa equação. 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 é igual a 24. Então, a gente não vai conseguir escrever 2 termos, ter 2 lados na mesma base, porque a gente já tem 3 termos nessa equação. E a gente quer determinar qual é o valor de x que a gente substitui e dá certo. Isso é, resolver a equação. Bom, o que a gente tem que enxergar nessa equação? É que aparece 2 elevado a x nesse termo, e apesar de não estar explícito, também aparece 2 elevado a x nesse termo. Apesar de aparecer aquele mais 1 ali, logo depois do x, a gente consegue se livrar desse mais 1 e separar um 2 elevado a x também. Então, essa técnica vai dar certo nesses casos, quando a gente conseguir enxergar uma mesma potência de expoente x em vários termos da equação. Nós vamos ver em 3 exemplos, vai ficar mais claro. Então, o primeiro passo para resolver essa equação depois que você enxergou 2 elevado a x aqui e que é possível obter um 2 elevado a x aqui, é usar as propriedades e separar esse 2 elevado a x, fazer ele aparecer sozinho. Aqui já aparece 2 elevado a x, a gente só copia. Aqui nós vamos usar a propriedade de potenciação ao contrário. Nós vamos separar isso em 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a 1. É igual a 24. Então, agora, o 2 elevado a x apareceu tanto aqui quanto aqui. E aqui no 24, não tem como fazer aparecer um 2 elevado a x. Bom, feito isso, vou só copiar de novo e substituir esse 2 elevado a 1 por 2. Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. E aí a gente obtém, vou até trocar a ordem. A multiplicação é comutativa, a gente pode trocar essa ordem. Bom, então aqui estão os 2 elevado a x que eu separei nesses termos. Então, o artifício, que é a técnica que nós vamos ver agora, consiste em, já que apareceu 2 elevado a x várias vezes, nós vamos usar uma estratégia de chamar 2 elevado a x de uma letra que eu vou nomear A. Seria como se fosse o seguinte: essa equação que eu obtive é muito difícil de resolver da forma que ela está. Mas se eu chamar 2 elevado a x de uma letra, eu consigo resolver primeiro para essa letra. E depois eu dou um jeito de determinar x. Como que vai ficar a nossa equação se a gente substitui 2 elevado a x por a? Vai ficar assim: a mais 2a é igual a 24.
ficou uma equação muito fácil de ser resolvida, né? 3A é igual a 24. A é igual a 24 terços, 24 dividido por 3 é igual a 8. Pronto, eu determinei o valor de A. Só que eu não queria originalmente determinar A, eu quero determinar X. E aí eu vou lá onde eu fiz esse retângulo, né, que eu usei, substituir 2 elevado a x por A, e eu volto ali e faço o seguinte: 2 elevado a x é igual a A, mais o A é igual a 8. Então fica 2 elevado a x é igual a 8. E agora eu determino x. Dá para fazer de cabeça, ou se eu quiser fatorar o 8, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3 e pronto. Obtive os dois lados na mesma base, então x tem que ser igual a 3. Então 3 é o número que resolve a nossa equação. Então a gente, se você quiser conferir, é só substituir 3 no lugar de x e ver que vai dar certo aí na igualdade. Então, resumindo, como que foi o método? Primeiro, a gente enxergou que é possível obter várias potenciações iguais, 2 elevado a x aparece nos dois termos. A gente faz esse 2 elevado a x aparecer e a técnica mesmo consiste em chamar 2 elevado a x de A, resolve a equação na letra A e depois volta para determinar o valor de x. Vamos fazer mais um exemplo. Essa equação é uma equação bem maior, vou chamar de letra B. Definitivamente não dá para usar a técnica, a primeira que a gente viu, né, que é obter dois lados na mesma base, porque tem muito mais de dois termos aí nessa equação. Mas antes de começar a resolver, você já observa que aparece 2 elevado a x aqui, aparece 2 elevado a x aqui e aparece já pronto um 2 elevado a x aqui. Tudo indica que a técnica de usar artifício, que é chamar 2 elevado a x de A, vai nos ajudar a resolver essa equação. Então, o primeiro passo é separar esses 2 elevado a x, deixar eles sozinhos. Aqui, eu tenho 2 elevado a x mais 1. Como é que eu separo isso? Eu uso a propriedade da soma ao contrário. Isso é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Aí eu vou continuar copiando o menos 4. Muita atenção. Como é que eu separo 2 elevado a x menos 2? Usa a propriedade. Aqui eu vou usar a propriedade do quociente ao contrário. Isso é 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2. Então vai ficar assim: 2 elevado a x sobre 2 elevado a 2. Menos 6 vezes 2 elevado a x é igual a menos 4. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir 2 elevado a x, que agora apareceu 2 elevado a x 3 vezes, eu vou chamar da letra A. E aí eu vou resolver na letra A essa equação. Antes disso, vamos melhorar um pouco essas potências que apareceram aí, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2. Então vai ficar aqui 3 vezes 2 elevado a x vezes 2, menos 4, 2 elevado a x sobre 4, inclusive vai poder cortar o 4 com 4, menos 6 vezes 2 elevado a x é igual a menos 4. Então vamos cortar aqui o 4 com o 4, porque é uma multiplicação, então pode cortar. E ali a gente pode fazer 3 vezes 2, que é 6. Então aqui, ó, 3 vezes 2, eu pego o primeiro fator e multiplico pelo último. Vai ficar 6 vezes 2x menos 2 elevado a 2x menos 6 vezes 2x é igual a menos 4. Então vamos usar o artifício agora. 2 elevado a x é igual a... Bom, então vai ficar 6 vezes a menos 6a é igual a menos 4. Bom, 6a menos 6a dá zero, então ficou simplesmente menos a é igual a menos 4, a é igual a 4. Pronto, determinei o valor de a. Agora eu vou voltar lá onde eu escrevi 2 elevado a x igual a para determinar o valor de x, que é o nosso objetivo. 2 elevado a x
é igual a 4. E aí, de cabeça, o x é igual a 2. Que é a solução da equação original. Bom, para fixar mais ainda, vamos fazer mais um exemplo que eu vou chamar de letra C. Observe que, de novo, nós temos aqui 3 termos, né? Não dá para a gente separar em 2 termos só para usar a técnica do primeiro vídeo, né? Sobre equações. Então aqui, mas a gente observa que apareceu 2 elevado a x aqui. Ali a gente usa a propriedade, consegue separar um 2 elevado a x. E apesar de não ter aparecido 2 elevado a x aqui, a gente sabe que o 4 pode ser escrito na base 2. Então a gente consegue usar uma propriedade ali, substituindo 4 por 2 elevado a 2 e fazer aparecer 2 elevado a x ali também. Vamos ver como é que isso vai acontecer nesse exemplo. Então, primeiro passo. Eu vou substituir 4 por 2 elevado a 2. 4 é igual a 2 elevado a 2. Tudo isso está elevado a x. Menos 3 vezes. Aqui, 2 elevado a x menos 1, a gente usa a propriedade. Fica 2 elevado a x sobre 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a x sobre 2. Então, aqui já vou escrever 2 elevado a x sobre 2. Tudo isso é igual ao 52. O 52 também não dá para manipular ele e fazer aparecer 2 elevado a x. Porque se fosse possível, a gente ia fazer isso, mas 52 nem aparece nenhuma potenciação envolvendo a letra x. Bom, agora eu quero forçar e aparecer 2 elevado a x aqui, onde apareceu 2 elevado a 2 elevado a x. Aí, gente, é só a gente observar que isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2. Você pode trocar esses expoentes aqui de ordem. Por que a gente pode trocar de ordem? Porque a propriedade diz que a gente vai multiplicar os expoentes. Ó. Se a gente tem 2 elevado a 2 elevado a x, se você multiplica os expoentes, 2 e x, vai ficar 2 elevado a 2x. Agora, se você tem na ordem trocada 2 elevado a x elevado a 2, o resultado vai dar a mesma coisa, porque a propriedade diz que a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Se eu fosse multiplicar os expoentes na ordem, ia ficar x vezes 2. Só que x vezes 2 é a mesma coisa que 2x. Conclusão, deu na mesma escrever 2 elevado a 2 elevado a x e 2 elevado a x elevado a 2. É a mesma coisa. Então, eu posso usar essa propriedade e trocar esses dois expoentes. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes 2 elevado a x sobre 2 é igual a 52. Bom, o que a gente vai fazer agora? Chamar 2 elevado a x de a e resolver a equação para a letra a e depois voltar e determinar quem é o valor de x. Então, vai ficar a elevado ao quadrado menos 3a sobre 2 é igual a 52. Isso, gente, é uma equação de segundo grau. Então, nós vamos, primeiro passo, eliminar o denominador, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Próximo passo, corta o denominador, porque eu tirei MC da equação inteira. Como é que resolve uma equação de segundo grau? Passa tudo para o lado esquerdo, deixa só o zero do lado direito. E aí acha delta, é B2 menos 4, o A vale 2 e o C vale 104. Aí delta vai dar 9 e aí vai ficar 8 vezes 104. E aqui é menos. Ó. Aqui no 104 é menos 4AC, o C é menos 104. Então estava errado, corrigir. Bom, então o delta vai ficar 9, aí vai ficar menos com menos mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 104 vai dar 832. Então o delta é igual a 841. Aí, gente, a raiz de delta, 841, é por tentativa mesmo. Se você for tentando,
Você sabe que 20 vezes 20 dá 400, 30 vezes 30 vai dar 900. Então está mais perto do 30. Entre 20 e 30, quando você tentar o 29, você vai ver que 29 é a raiz de 841. Então dá para a gente continuar com números exatos. Então, usando a fórmula de Bhaskara, A é igual a menos B, menos menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é 29, sobre 2A. 2A é 2 vezes 2, porque quem está multiplicando A2 é 2. Então, é igual a 3 mais ou menos 29 sobre 4. Então, a gente tem dois valores de A possíveis. O primeiro, a gente faz a conta com mais. 3 mais 29 dá 32 sobre 4, que é igual a 8. O segundo é 3 menos 29. 3 menos 29, a gente fica devendo 26. E simplifica, dá menos 13 quartos. Então, nesse caso, gente, a gente achou dois valores de A. Então, quando a gente for retornar lá naquela substituição que a gente fez, 2 elevado a x é igual a A, nós vamos ter que voltar e fazer isso duas vezes. Para o primeiro valor de A e para o segundo valor de A. Quando a gente faz para o primeiro, 2 elevado a x é igual a 8, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, x é igual a 3. Essa é uma solução da nossa equação. Quando a gente for fazer 2 elevado a x é igual a menos 13 quartos, a gente vai observar que numa potenciação, quando de 2 elevado a x, a resposta dessa potenciação sempre é positiva. Não tem como você pegar 2 elevado a x e obter um número negativo. Vamos lembrar, inclusive, que o gráfico da função 2 elevado a x, ele é um gráfico que está sempre acima do eixo x. Isso é mais um jeito de mostrar que as respostas da conta são sempre positivas. Não tem como a resposta da conta 2 elevado a x dar um número negativo. E se você me perguntar, mas e se esse x for um número negativo? Vamos lembrar que quando a gente joga x negativo, o resultado não dá negativo. Se você joga, por exemplo, 2 elevado a menos 2, esse menos vai fazer a gente inverter a base, mas depois que a gente inverte a base, fica tudo positivo. Tá vendo? Então não tem como uma potenciação com base 2, com uma base positiva, dar um resultado negativo. Então essa igualdade aí, que a gente quer determinar qual é o valor de x, tal que 2 elevado a x é igual a menos 13 quartos, essa equação ela não tem solução, é impossível determinar o valor de x. Tá? Então, essa solução aqui, se a gente fosse fazer a solução do lado direito, seria vazio. Isso quer dizer que na resposta final você tem que juntar as soluções do lado esquerdo, que você jogou a igual a 8, com a solução do lado direito, que nesse caso, como deu um A negativo, não acrescenta nada na solução. Então, quais são todas as soluções do nosso problema inicial? Só tem uma que é igual a x igual a 3. Então, solução x igual a 3. Nos outros exemplos, a gente poderia também ter dado a resposta com solução x igual a 2 e no primeiro, solução x igual a 3. Bom, então só relembrando aqui, então, uma propriedade que vocês já podem memorizar é o seguinte: quando a base for positiva, a resposta nunca dá negativa. Tá? Então, 2 elevado a x tem como dar um resultado negativo? Não. Se a base é positiva, 2 elevado a x nunca vai ser negativo. Então tá aí, gente, 3 exemplos desse método. É um método importante, resolve equações mais complicadas do que o primeiro método.